desde a tua de cada um que está aqui. e estar conectados em um só pensamento, em um só, né, um só Cristo, que é o Senhor. E eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Venha, Senhor, abrir o nosso entendimento, abrir os nossos corações para que nós possamos estar alinhados e, através desse alinhamento, nós possamos pôr em prática a Tua palavra, Senhor. Venha trabalhar em nossos corações e nossas mentes para que o inimigo não possa vir roubar a palavra que for plantada. Que nossas mentes e o nosso coração possa ser uma terra fértil, uma terra boa, para que a semente que possa ser plantada hoje, ela possa florescer e mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, na nossa conduta cristã. E eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Abençoa todas as famílias da comunidade cristã Fruto Nome de do Jesus. Espírito, todos aqueles que estão participando da live, todos que não puderam participar, o Senhor sabe o motivo, e eu tenho certeza que o Senhor vai estar abençoando da mesma forma e vai estar tocando, movendo no coração, na mente deles, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Toma essa reunião nas tuas mãos, Senhor, que ela possa ser produtiva, que ela possa simplesmente crescer em nossas vidas e vir só somar em nossas vidas. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos e amém. Amém, glória a Deus. Para o Cledinho cantar os louvores aí. 2, né? 2, pastor? 2 tá bom. Amém. Cledinho, pode arrochar. Deus. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos chover. Nós queremos chover. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Amém. Glória a Deus. Qual é o nome Mais da outra um, música, Fred. Fredinho, para ver se eu consigo passar o slide aqui? Beleza. Qual que é o nome da outra? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha diz tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração.
inundados por tua glória, Senhor. Amém. Vamos dar início à leitura. Eu vou ler aqui, queridos, Efésios 4. Eu vou ler até o 13, tá, pastor? Aí, se não der tempo da gente chegar até o 13, a gente para onde foi parado e continua na próxima, tá bom? Vou começar a partir do 4, que parou no 3. Há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança pela qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa? Ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que, semelhante, subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado e de todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Eu queria passar para o pastor Gilberto aí, dar início aí às considerações aí. Se você quiser também, pastor, passo para outro, aí depois você fala. Você sabe aí, se você quer agora ou depois. Amém, irmãos? Vamos fazer alguns comentários devagarzinho aqui, sem pressa, né? O intuito da nossa live, na verdade, é o crescimento e o amadurecimento de todos nós à luz da palavra. Então, não tem necessidade da gente correr com o estudo. Semana passada foi bem produtivo, hoje também eu creio que não vai ser diferente. Né? E nós temos aqui do versículo 4 até o versículo 13, alguns versículos bem complexos, né? Vamos devagarzinho, vou fazer um comentário aqui do versículo 4, que é o que está aí na tela de vocês. Há um só corpo e um só espírito, como foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Amém? Esses dois versículos aqui, eles expressam, claro, o que? A vontade de Deus, que é o que? A unidade do corpo. Né? Onde ele diz aqui, um só Senhor, um só Deus. É o mesmo Deus, ou seja, o Deus da Assembleia, o Deus da Ebenezer, aquelas igrejas que professam o cristianismo, elas têm que servir a um só Senhor, a um só Deus, uma só fé e um só batismo. Né? E nesses dois versículos aqui, eu queria só frisar essa questão do batismo, até mesmo dentro da nossa igreja. Nossa igreja que eu falo é da comunidade cristã Fruto do Espírito, em todas as suas extensões. Né? Há um entendimento muito claro da nossa igreja que existe um só batismo. De que forma? A minha forma de explicar isso e de pensar isso, talvez eu pensei ser muito simples. Se não for, os irmãos entram aí, comentem. Mas a Bíblia, quando fala lá, quando tem aquele diálogo, quando a gente fala de batismo, o diálogo mais importante que nós vemos na Bíblia é o próprio diálogo de Jesus com Nicodemos. Quando Nicodemos se aproxima de Jesus e vira para Jesus e fala: mestre, o que precisa ser salvo? Né? E ali em João, no capítulo 3, Jesus ele fala assim: olha, é necessário um homem nascer de novo. E nós, no nosso nascimento natural, irmãos, nós temos um CPF. Alguém consegue trocar de CPF? Você já viu? Eu nunca vi ninguém conseguindo trocar de CPF. Eu acredito que não se troque o CPF, né? Nem sei se existem casos excepcionais. Eu acho que nem existem casos excepcionais. Assim é o batismo, irmãos. É um só batismo.
A partir do momento que você batiza, você desce as águas, porque qual é a simbologia do batismo? É uma afirmação da continuidade da nossa fé em Cristo. É o segundo passo que nós não demos. Por exemplo, quando nós aceitamos Jesus, pode ter sido um passo emocional, pode ter sido por um momento circunstancial, pode ter sido por um momento de dor e de perda. Então, o batismo ele vem para confirmar a nossa fé. É uma confirmação da nossa fé. E quando nós fazemos isso, nós geramos uma identidade espiritual. Eu costumo dizer, se eu estiver enganado ou não, se alguém quiser contestar também, nós estamos aqui para aprender, mas eu falo que no momento que nós nos batizamos, nós geramos em nós um CPF espiritual. Assim, claro que não é fisicamente falando, mas para nós entendermos, é como se fosse gerado um CPF. Porque quando eu e você aceitamos Jesus, é como se nós estivéssemos numa gestação. E o batismo é o nosso novo nascimento. É o nascimento da nova criatura, do novo homem. Assim diz a palavra de Deus. E muitas vezes, pelo fato de nós sermos formados de algumas igrejas diferentes, né? Na nossa formação hoje, nós temos várias denominações, né? Algumas denominações, elas rebatizam, trebatizam, ou seja, batizam inúmeras vezes. Mas por essa palavra aqui, nós cremos que é um só Senhor, uma só fé e um só batismo, além da literalidade, da unicidade de ser uma só forma, né? Que aí dentro dessa forma temos várias dicotomias, sejam elas aspersão, imersão, né? Várias formas de se batizar. Então, eu friso esses 2 versículos, aí eu passo para os irmãos. Eu vou abrir geral, se der microfonia, ou se tiver algum irmão com muito ruído, aí eu fecho de novo e deixo só quem está falando, amém? Amém. Está aberto aí, quem quiser falar. Pode comentar Amém, em outros assim, versículos também, não só nesses eu 2, queria mas em até, outros. eu queria até tocar nessa parte que o pastor Alberto falou, que eu vejo assim, quando a Bíblia fala em um só batismo, né, é seguindo a ordenança daquilo que Jesus falou, né? Qual foi a ordenança que Jesus falou no batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse batismo, para ele ser bíblico mesmo, tem que ser no nome das 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque existem igrejas ou denominações pseudo-cristãs que não dão o mesmo valor ao Filho e ao Espírito Santo. Dá só o valor ao Pai. Então, Jesus deixou claro que esse batismo teria que ser feito dentro da doutrina da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Por exemplo, os testemunhos de Jeová praticam o batismo. Só que eles praticam o batismo no nome do Pai, porque eles não creem que Jesus é Deus e não creem que o Espírito Santo também é Deus. Né? Então, dentro dessa unidade, né? Essa unidade tem que ser essa unidade estabelecida dentro da palavra de Deus. Jesus falou: ide, fazei discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o meu entendimento. Se você congregou numa igreja que não batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então você precisa passar por um batismo que confirme a sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Então, eu penso nesse entendimento também, né, pastor? Não sei se você concorda comigo, o irmão antes. Concordo, Né? tem que ser de Tem forma essa consciente. que não concorda com essa trindade que nós estamos agora trazendo nessa unidade. Quando fala dessa unidade que é um só corpo, uma só fé e um só batismo, está falando dessas três pessoas que são uma pessoa na tricotomia de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Se as pessoas não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então esse batismo, para mim, é um batismo que não está condizente, ou seja, por ignorância, ou seja, pelo ensinamento errado de alguns líderes. Quem quiser falar aí, eu falei, pode ficar à vontade, Anderson. Eu queria fazer uma pergunta, assim, né? Uma pergunta que eu tenho para fazer. Qualquer um que quiser responder, vai ser legal. Por exemplo, a gente tem a igreja presbiteriana que ela batiza por aspersão, né? A gente, comunidade cristã, batiza por imersão,
né? Como o pastor citou, o pastor Gil. Eu queria saber, assim, se a forma correta, se existe ou não importa, entende? Porque tem a igreja presbiteriana que ela fala que é simbólico, o batismo é simbólico, né? Porque eles entendem que se você não batiza, se você fizer por aspersão, o que importa é a sua mudança e a sua conduta, né? O batismo eles entendem que é uma simbologia porque você, supondo, você batiza na água por aspersão e sai da água, você continua sendo a mesma criatura, né? Aí eles entendem que não tem a necessidade de ser por aspersão, porque eles acham que é simbólico, né? Eu queria saber se é correto, se isso tem um procedimento ou se não tem nada a ver. Pode ser por aspersão, pode ser pelo batismo imersão, ou sei lá, só aquele que joga aguinha assim, não sei. Eu queria saber de alguém aí, se alguém pode me responder isso aí. Fala aí, pastor. Só antes, Falar? pastor Ivan, só assim, antes, o mais importante é aquilo que o pastor Ivan colocou. O batismo, ele precisa ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisa ser feito de forma consciente. E eu vou te dar um exemplo. Nossa igreja também faz batismo por aspersão. Vou te dar um exemplo. Quando vai fazer uma visita no irmão no hospital, que está hospitalizado, que ele quer se batizar, o batismo é por aspersão. Amém? Então, o básico é esse daí, mas se o pastor Edvan quiser complementar, fica à vontade, pastor. Assim, antes, né, na verdade, são 3 tipos de batismo, né? Existe o batismo de infusão. Infusão é quando a pessoa derrama a água sobre a pessoa. É o batismo de infusão. Você tá derramando a água sobre a pessoa. Existe o batismo de aspersão, é como você pega aquele tipo um chocalinho, né? Na Igreja Católica praticava muito nas crianças o batismo de aspersão. Quando você joga a água sobre a pessoa, né? Existe o batismo que é o batismo bíblico mesmo, daquilo que a Bíblia revela, daquilo que Jesus foi batizado, o batismo de imersão, é aquele que a gente faz, né? Mas não havendo possibilidade de fazer esse batismo de imersão, você pode fazer tanto um e outro, né? Independente, mas eu creio que o batismo biblicamente falando, que está na Bíblia, é aquele que Jesus Cristo batizou, que é o batismo de imersão nas águas, né? Mas esses 2 batismos também são aceitos, aquilo que o pastor Gilberto falou. Mas é interessante, antes, só para você ter um conhecimento maior, existe igreja, né? E Igreja Deus e Amor, por exemplo, ela só batiza as pessoas se elas forem no rio. O batismo só é feito no rio. Por quê? Porque para ela, Jesus Cristo batizou no rio, e o rio ali está levando o quê? Está levando o quê? Levando os pecados da pessoa, né? E a gente tem o entendimento que o rio não leva pecado, né? Quem leva os nossos pecados, quem carregou e quem nos purifica dele é Jesus Cristo. Então, você fazendo um desses 3 batismos, mas biblicamente dentro da Trindade Pai, Filho e Espírito Santo, eu creio que é válido. Amém? Não sei se ficou claro. Então, eu entendo, então, o entendimento que pode ser colocado aqui é o seguinte: o que importa é a profissão de você confessar, né? Confirmar a sua fé no batismo, né? Que o pastor Gil falou, e fica aquele assim, não importa se é por aspersão, que seja assim, é mais interessante ser por imersão, no caso. É É mais algo do bíblico. É como se fosse assim, mais para simplificar, regra geral, ser por aspersão. à luz da Bíblia, seria imersão, né? Você descer as águas. Regra geral colocada pela Bíblia, né? Não somos nós que doutrinamos. Mas existe também o batismo por aspersão, por imersão. E se forem feitos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de forma consciente, ao meu ver, à luz da Bíblia, é um batismo válido como os demais, os 3 tipos. Amém, irmãos? Mais alguém? Irmão Anderson, tranquilo? Tranquilo. Vai lá, Cledinho, os irmãos quiserem comentar aí, de 4 a 13. Ninguém vai continuar, então vamos passar. Ninguém quer continuar. Espera aí, Tem alguém que quer continuar? vamos seguir. Pode ser.
De qualquer um desses versículos aí, irmãos. Amém, irmãos? Deixa eu falar então aqui. Ó. Irmãos, eu queria, assim, deixar uma coisa aqui interessante aqui, do versículo do 8 ao 10. É um versículo que traz até algumas discussões teológicas, né? Que diz assim, ó, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, que senão que também aquele que desceu as partes mais baixas da terra, né? Então, esse texto aqui é um texto muito difícil, por quê? Porque esse texto está falando daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, né? Se os irmãos conseguem entender do mesmo jeito que eu entendi, que ele subiu até o alto, o que ele fez? Aquelas pessoas que estavam cativas, né? Cativas no pecado, Jesus libertou aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo. E que ele que acabou, nos deu os dons. Que dons é esse? Esses dons que está falando no versículo 11, né? Deu os dons aos homens. Ele subiu, que senão também antes tinha descido as mais baixas, as partes mais baixas da terra. Algumas traduções trazem a palavra Seol, não sei se algumas das irmãs quer dizer. Aqui está falando, né? Eu entendo assim que Jesus subiu ao céu, mas antes ele tinha descido até nas profundezas da terra, ao Seol, depois ressuscitou, para quê? Para cumprir todas as coisas que deviam ser cumpridas através dele. E quando ele subiu ao alto, ele fez isso. Ele proclamou a salvação para nós e deu dons aos homens. Que dons? Esses dons que a gente fala a partir do versículo 11. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores e para mestres, né? E é interessante que quando fala assim, uns para apóstolos ou para doutores, né? Hoje em dia a gente vê muita gente querendo só esse primeiro título aqui, né? Infelizmente, né? Porque aqui está dizendo que esses dons é para quê? Para aperfeiçoamento na obra do Senhor. Só que as pessoas não, as pessoas querem os dons, né? Para ter uma posição eclesiástica e se sentir maior do que os outros, né? Eu queria deixar aqui os dons que Deus nos deu. É para nós termos uma posição maior diante dos irmãos ou para servir a Deus com aquele dom que Ele depositou dentro de nós? Essa é uma questão que nós precisamos analisar, porque aqui, ó, tem dons aqui, meu irmão, que era no período dos apóstolos. Irmãos hoje acham que, biblicamente falando, existe apóstolo ou só foram os 12 apóstolos que tinha naquela época? Existe bispa, existe apóstola. Quer dizer, tem pessoas que querem dons, irmãos, pastor Gilberto, apenas para ter uma posição maior do que um pastor na igreja, do que um líder, para dizer que ele é o principal da igreja, ele é o cabeça da igreja dele. O cabeça tem que ser Cristo. Esses dons que tem aqui é para uma organização ministerial e para pessoas que com esses dons eles podem servir a outras pessoas para o aperfeiçoamento da obra e do ministério, para a capacitação das pessoas que ali servem a Deus, para o crescimento e bom andamento da obra, para que todos cheguemos ao conhecimento e o pleno conhecimento de Deus, de Cristo. Eu queria só que os irmãos dessem uma lidinha aqui, a gente trabalhasse um pouquinho isso, né? Jesus subiu aos céus, desceu, foi ao inferno, deu os dons a homens para quê? Para nós servirmos a nós mesmos, para nós servirmos ao corpo, que é a igreja, né? Isso é interessante. Eu tenho falar o pastor? O irmão Anderson? Vou fazer um comentário aqui. Justamente no 8, né? Depois foi declarado, quando ele subiu em triunfo nas alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. É o que significa, ele subiu. Não, ele também desceu às partes mais baixas da terra, né? Eu entendo, né? Eu concordo com o pastor Edivanes, né? Eu só quero falar um pouco mais do meu entendimento, um pouco mais, né? Um pouco diferente. Esse versículo é um versículo difícil de ser entendido à luz da Bíblia, porque a Bíblia ela tem vários outros textos que a gente pode colocar perto desse versículo. Isso. Assim, não é mais, eu acho que é mais um complemento, assim, só para formar um pensamento mais, né? Fácil, não sei. Mas o meu entendimento é que quando ele morre na cruz,
ele é levado às partes baixas, eu entendo que ele morreu, né? Ele morreu. Morreu. Aí tem outro versículo que fala que ele foi no inferno, tomou a chave do maligno, mas é porque eu acho que ele ressuscitou, ele é como ele foi às partes mais baixas da terra, então quer dizer, ele experimentou a morte, né? Ele experimentou a morte e nessa ressurreição ele deixou os dons, que eu acredito que é quando o Espírito Santo vem e deixa ele, vai para os céus, o Espírito Santo vem, deixa os dons para o ser humano, né, para poder colocar em prática, e ele subiu, né, ele subiu para o Pai novamente e deixou o Espírito Santo, que é o Consolador, que é ele que distribui os dons espirituais para a gente. Então, eu acho que ele desceu e nessa ressurreição dele, muitos mortos foram ressuscitados por tão gloriosa, né? Com força foi que fez a ressurreição de Cristo. E nesse momento que quando Cristo ressuscitou, muitos mortos que estavam, né? Muitos mortos naquela ocasião levantaram da tumba junto com Cristo, de tão força que foi. Esse é o meu entendimento, eu acredito. Eu também acho que é a interpretação mais correta que nós temos que ter, né? Quando a Bíblia fala que Jesus ele tomou as chaves da mão do diabo, né? As pessoas até simbolizam a chave como uma chave, mas não. Quando fala isso, né? Quando fala que ele tem a chave da porta do inferno, está falando da autoridade de Cristo, de ter ido ao Senhor, de ter morrido, de ter ressuscitado e de ter assentado à direita do Pai. Então, eu vejo isso aí como fala de chave, não é a chave, tem uma chave, agora vai abrir a porta. Não. Quando fala de chave, a Bíblia está falando de autoridade. Autoridade no mundo espiritual que Jesus fez sobre tudo e sobre todos. Deixa o pastor Gilberto completar aí. Completa aí, pastor. Pastor, não está sendo seu áudio, não. Tá mudo. Libera seu microfone aí, pastor Gil. Amém. Não, acho que as duas colocações foram bem colocadas, é justamente isso mesmo. Né? É interessante que a palavra de Deus fala que quando o sangue de Cristo ele encosta, né, ao solo, né, os mortos ressuscitam, né? De tamanho poder que há no sangue de Cristo Jesus. Esses dois versículos é como o pastor Edvantes estava bem colocando, eles são bem complexos, mas só a segunda parte do versículo 8, né, nossa praticidade aqui, a Bíblia fala que ele deu dons aos homens, né? E qual o propósito desses dons, irmãos? Né, certa vez, olha o comentário que eu ouvi na nossa igreja. Na nossa igreja, lá no Sol Nascente. Né? Lá no Sol Nascente, olha o comentário. Porque a nossa igreja não dá espaço para os dons, né? Aí eu pergunto para vocês, a nossa igreja dá espaço para os dons? Né? E qual é, né, o propósito dos dons dentro da igreja? Vamos lá, irmãos. Alguém aí, se manifeste aí. Cledinho, Davi, Gilson. Certa vez, acho que o irmão estava meio agoniado nesse dia, meio chateado. Aí ele soltou esse comentário aí sem muito nexo, mas depois acho que ele entendeu. Mas dentro desse comentário, o que vocês acham? Vai lá, irmãos. Alguém, pelo amor de Deus? Eu acho que eu vou vou dar início aqui. Se alguém quiser falar, levanta o dedo aí e pode até me interromper, tá? Que não tem problema não. É só para a gente não ficar mudo, né? Mas eu acredito que para os dias de hoje, os dons eles foram distribuídos justamente para edificar o corpo, né? Num todo. Aquele que não é pastor, tem gente que sabe arrebanhar mais do que outros, tem gente que sabe aconselhar mais do que outros, tem gente que sabe ministrar, pregar mais do que outros, tem um que é mais aquele cara que é mais conselheiro, é mais amigo, já não tem um dom de liderança, já não pode ser um pastor e tal. Eu creio que é mais ou menos isso, para edificação da igreja, para fortalecer. Quando você precisar daquele irmão, ele tem um conselho para te dar. Eu estou precisando do irmão que é mais braço forte, aquele irmão que é mão na massa, ele está ali para ajudar, né? Então, quando você precisa, você vai lá e ajuda. Esse é o meu entendimento, né? Que eu tenho mais ou menos, né?
Então, assim, veio para edificar. Uns é o dom de palavra, outros é o dom de interpretar línguas, essas coisas, e aí vai. É uma coisa muito grande, só que eu acho que para os dias de hoje está um pouco complicado, porque o povo está confundindo muito essas coisas. Estão trazendo muita coisa para dentro da igreja que não tem nada a ver com a edificação do corpo, né? Tem muita gente que, eu vou ser bem sincero, eu já vi gente sair da sua igreja e ir para outra igreja porque tem um irmão que profetiza demais lá. Aí a pessoa chega lá e fala assim, lê minha mão aqui porque eu quero saber o meu futuro. Isso é uma parte dos dons, né? Tem muita gente que já fala assim, tem um outro uma igreja que é muito voltada para a caridade, muito voltada para a sociedade ali no contexto geral ali, em termos de estrutura mesmo. Aí a pessoa já vai lá para poder sai da sua igreja, vai lá para poder se aproveitar daquele momento, né? E não tem a acrescentar, não tem nada para poder ajudar o corpo, o crescimento do corpo, né? Em termos de palavra, mas não é só palavra. O corpo não é só palavra, envolve muito mais coisas do que só palavra, né? A palavra vem primeiro, ela ajuda no crescimento, né? A você entender como é que é a caminhada e tudo mais. Tem mais alguém que quer falar? Davi, Cledinho? Gilson, Cledinho. Aí eu entendo mais ou menos isso. E o bom, irmãos, é porque assim, olha, dentro da liturgia do nosso culto hoje, nós temos um momento que se chama momento profético, né? Nesse momento, há uma liberdade para a pessoa que está ali fazendo, ela tem uma liberdade espiritual para que Deus possa utilizar ela até mesmo por meio dos dons, né? Esse dons que eu estou falando, o antes ele fez um comentário, ele falou primeiro dos dons ministeriais, depois ele começou falando dos dons do Espírito, né? Que é o dom de profetizar, dom de falar em novas línguas, né? Dom de interpretação de línguas. E o antes bem colocou que e é uma área típica da nossa área ali da Ceilândia, onde há um movimento pentecostal muito forte, né? E onde há, como o antes bem colocou aí, as revelações. O que ocorre dentro da nossa igreja? Pastor, pode profetizar, pode falar em línguas, pode interpretar, pode fazer tudo na liberdade do Espírito, irmão. Não pode ter meninice, né? Igual o antes colocou. O grande problema dos dias atuais é que nós estamos vendo o quê? Muita meninice. Primeiro, o que é o dom? Qual o objetivo do dom de profetizar à luz da palavra de Deus? Se não me engano, está lá em Atos, né, pastor Edvantes, que fala que o dom de profecia ele é para edificar, consolar e exortar, não é isso? Acho que, se não me engano, é Atos 4:3, alguma coisa assim. Então, existem os princípios da palavra que precisam ser aplicados, né? Agora, o que impede você de subir num momento profético ali, Deus te usar para profetizar, Deus te usar para chamar os enfermos e liberar uma palavra de cura, né? Deus usar você no dom de curar. Então, existe a liberdade para todos os momentos. O que não existe na nossa igreja é liberdade para meninice, né? Olha só, às vezes tem coisas que os irmãos não sabem, mas já teve uma pessoa que saiu da nossa igreja por causa de um irmão que estava pregando e trouxe uma revelação para a vida dessa pessoa, né, durante a pregação, né? E essa revelação se demonstrou uma revelação da carne, porque não veio a se cumprir, né? Então isso é um exemplo de meninice. Mas dentro da nossa igreja, o Espírito Santo ele tem liberdade e ele precisa agir, né? E existem pessoas muito usadas pelo Espírito Santo na nossa igreja, né? E existem também muitos de nós que até muitas vezes se limitam muito, né? Até por medo de uma manifestação da carne. E a limitação é muito melhor do que a extrapolação. Que você se limitar, uma hora Deus vai te usar naquilo que Ele quer falar. E quando você extrapola, muitas vezes pessoas se perdem no meio dessa caminhada. E outra coisa dentro desse contexto, que aí eu estou saindo do contexto dos dons do Espírito e vou para o contexto dos dons ministeriais, né? Dentro daquilo que o pastor Edvantes colocou. Existem hoje espaço, né, para apóstolos,
né, profetas, evangelistas, pastores, doutores, existem, irmão. Né? Só que cada um dentro do seu significado. O que é o apóstolo? Né? O apóstolo, a primeiro momento, eram os seguidores de Cristo, mas se você observar, Paulo é apóstolo de Cristo, não é? Agora, Paulo caminhou com Cristo? Paulo não caminhou com Cristo, e Paulo é um apóstolo de Cristo. Existem os apóstolos. Qual a função principal apostólica? Não é uma hierarquia espiritual, eclesiástica, como é feita dentro das igrejas hoje. Ou seja, o apóstolo, ele é o top, né? Não, a função do apóstolo é o quê? É ir adiante e abrir novas igrejas. Ir em lugares onde não tem, estabelecer uma igreja, levantar um pastor, levantar um líder e ir fazendo a obra do Senhor. Então, dentro do contexto atual, existe espaço para todas as ordenanças do Senhor que foi colocadas aqui. O grande problema hoje é que nós utilizamos títulos para ficarem dentro da igreja. Vou te dar um exemplo. Para que serve um evangelista? O próprio nome está dizendo. Qual é a função de um evangelista? Qual é a função de um missionário? Ficar dentro da igreja, irmão? O evangelista é ficar dentro da igreja. É um título dentro da igreja. O missionário é um título dentro da igreja? Não, vou ungir o antes missionário. Para ele ficar dentro da igreja sem fazer nada. Tá certo isso? Né? Inclusive, foi até discussão, o pastor Edvan sabe disso. Tivemos uma discussão no nosso presbitério, né? com toda a liderança da igreja, justamente acerca disso. Né? Vamos ungir pessoas para simplesmente dar um título. Existem pessoas que chegam de outros ministérios com títulos. Agora, precisamos exercer. Né? O missionário precisa fazer missão. O evangelista precisa, no básico, evangelizar. Né? Um missionário que não faz missão, um evangelista que não evangeliza, né? Um pastor que não pastoreia, né? Não apacenta. Né? Então, nós vivemos esse grande conflito hoje dentro das igrejas. Tudo virou título, né? O bispo, teoricamente, seria o pastor de pastores. Né? Eu lembro que no outro ministério nosso, o pastor falava que nunca ia ser ungido a bispo, não é isso, pastor Alexandre? Pastor Edvanes? Nem a bispo, nem a apóstolo. Né? Hoje já é apóstolo, né? Agora é apóstolo. Mas já foi bispo também, não já? Ou não? Não sei, não. Vou ter muito tempo para sair de lá. Eu acho que ele foi direto a apóstolo, né? Mas amém. Então, só para finalizar, eu e você escolhemos dons ministeriais? Ou o dom do Espírito? A gente pode escolher? E quando você tem um dom que você não gosta? E aí? Misericórdia para Deus. Moldar você. Irmão, o dom quem dá é Deus. E cabe a nós exercer. Eu queria ser o pastor líder da igreja. Eu queria ser a pastora da igreja. Aí nós começamos. Olha só aí onde nós começamos os grandes problemas, né? Deus dá um dom para a pessoa, dom de profetiza, dom de alguma coisa, mas ela quer ser a líder da igreja. Né? A pastora líder da igreja, quebrando princípios estabelecidos por Deus. Muitas vezes nem casada mas é pastora líder, que aconselha pastores. Então, por aí, irmãos, nós vamos vendo esse Frankenstein espiritual, né, que nós vivemos nos dias atuais. Né? É o profeta de Deus que quer ser pastor, mas Deus chamou para profeta. Então, nós precisamos entender. Né? Um bom exemplo, vou dar um exemplo de um jovem na nossa igreja, que é o Cledinho, que está aí. Né? O Cledinho, todos nós víamos nele um obreiro, né? Mas ele entendeu o chamado dele muito melhor do que nós. Não é verdade? Um dia o Cledinho me procurou, falou: pastor, não quero participar do curso de obreiros, não. Eu quero ser levita. Encontrou o ministério dele e, para a glória de Deus, exerceu. Agora, se o Cledinho estivesse sendo um obreiro, e ele é um obreiro, mesmo sendo um levita, ele é um obreiro de excelência. Mas se ele estivesse ali só exercendo a função eclesiástica, sem estar no ministério levítico, ele estaria fazendo o melhor dele? Ele estaria, talvez, feliz, talvez satisfeito? E uma pergunta que eu sempre faço para os irmãos, quando eles estão chegando na igreja, o que você gosta de fazer? Porque se você tem prazer em fazer algo, você vai fazer e vai fazer bem, vai fazer com excelência. Né? Eu tiro aqui, por exemplo, os irmãos do MAS, né? O Anderson já participou também, Ministério de Assistência de Ação Social da Igreja.
né? Precisa ter prazer, irmão, precisa ter disponibilidade, precisa ter vontade, precisa ter alegria de ir ali compartilhar com o irmão, né? Essa semana nós fizemos algo bacana aí, os irmãos foram lá na associação lá do Sol Nascente, lá, nós entregamos 7 cestas básicas lá. E muitas vezes, assim, talvez fique aquela pergunta, mas e a nossa igreja? Irmãos, eu te falo uma coisa, da nossa igreja só passa necessidade se quiser, se não falar com a gente, porque a cesta básica, eu tenho, diante de Deus, nunca faltou uma cesta básica, o Anderson está aí, ele sabe disso, todas as pessoas que precisavam de cesta básica, elas são assistidas pela igreja. Agora, a gente também não sabe o que o mundo quer, né? Às vezes o irmão não fala, às vezes o irmão não procura. Não precisa procurar a mim, pode procurar o pastor, pode procurar o Gilson, pode procurar o Cledinho, pode procurar a Meire. O ideal é procurar a Meire e o Carlos, né? A irmã Yara e o Frazão. Então, quando Deus distribui os ministérios, é para quê? Para o fortalecimento do corpo e da igreja. Irmão, se Deus te chamou para... Pastor Edivan, eu sei que ele tem um sonho de ser cantor, né? Talvez nunca se cumpra, né, esse sonho dele dentro da igreja, né? Porque vai que Deus vai fazer um milagre nessa voz dele para ele cantar. Só Deus pode fazer ou não, mas se não fizer, vai morrer sonhando, né? Sonhando, cantando, né, pastor Edivan? Pelo menos no banheiro, né, varão? Banheiro eu faço. Mas, Banheiro, amigo, sim. eu paro por aqui, mas a função do ministério é o que é exercer o que? O fortalecimento do corpo. Pastor Edivandes não é o levita que ele sonhava ser, mas é um excelente pastor, né? um excelente pregador, né? um homem de Deus abençoado, talvez um doutor na lei, né? Vai se tornar aí, em nome de Jesus, doutor na lei de Cristo, né? Cantor jamais será, talvez, mas o resto é com excelência, amém? Davi quer falar alguma coisa? Você sempre está falando. Davi, irmão Gils, Kleder. Vamos lá, irmãos, participem aí, é sem pressa. Tá liberado os microfones aí. Se quiser falar, pode falar. Aqui estava olhando aqui, irmãos, no versículo 12, né, que fala assim, e eles fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, né? E é exatamente isso, né? Nós estamos aqui, né, nos capacitando para isso, né? Ver que os efésios ali, eles foram muito agradecidos a Deus pelo que Paulo ali ensinou para eles, né? E da mesma forma somos nós, né? A gente precisa aprender mais de Deus, né? O pastor falou, e cada um tem um dom, né? Aprender mais de Deus para levar esse conhecimento para os irmãos lá fora, né? E eu falo aqui qual esse povo ali, os efésios ali, assim como eles ficaram agradecidos a Deus por ter ali o apóstolo Paulo para dar esse ensinamento, eu também sou grato a Deus, né? Por estar aqui ouvindo a palavra e aprendendo mais dele. Amém? Cledinho, vai lá. Cledinho, Davi, aproveita. Vai lá, participa. Davi, vai lá, Davi, sua vez. Eu gostei do versículo 14, que fala assim, então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. As pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam para os caminhos errados. Aí aqui, ele está falando que a gente precisa buscar o conhecimento de Deus para assim a gente não ser influenciado por qualquer doutrina, por qualquer tipo de falso ensinamento. Aí vai falando assim, ó, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor. Porque assim, quando você for confrontar alguma mentira, você não ia assim, eu tô certo e pronto. Não, para você exortar com amor, ensinar com amor. E vai falando assim, cresçamos em tudo, até alcançar a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Ou seja, até a gente conseguir um conhecimento para tudo isso. Amém. Cledinho. Quer não? Danielzinho? Não? Davi? Não, Daniel? Quer não, Daniel?
Não. Pastor Edvandes, Tô só antes, ouvindo. fazer os últimos comentários aí em cima daquilo que eu falei, se tiver alguma coisa pra gente encerrar. Eu queria fazer o comentário nesse versículo 16, né, pastor? Esse último versículo aqui. Mas eu queria falar aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, versículo 5, versículo 7. Né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 vai dizer assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de dons, vai dizer, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperadores, de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Todos esses dons, todos esses talentos que Deus dá é para seja útil, né? E existem pessoas que querem alguns dons e tem que perguntar para si mesmo, tem alguma utilidade dentro da obra? Por exemplo, a pessoa ir no culto, né? E todo culto a pessoa só quer rodar. Roda. Aí fica aquela noção do rodar, né? As igrejas pentecostais tem isso, não tem, pastor? Tem. A minha pergunta é essa: vai ser útil para o corpo de Cristo? Que utilidade tem, né? E que vai edificar? Então, a pessoa vai orar em línguas. Ora em línguas. Amém? Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que ora em línguas salva e há quem interprete. Vai edificar o corpo de Cristo? Então, a gente tem que fazer algumas coisas, né? E pensar se nós estamos fazendo justamente aquilo que a gente faz, ele vai edificar o corpo de Cristo, vai edificar o irmão, né? E muitas vezes a gente fala coisas ou pensa coisas ou diz coisas que não vai edificar ninguém. Às vezes pode causar confusão e divisão dentro da igreja. É verdade? Às vezes você tem um posicionamento em algo que muitas vezes, em vez de trazer como se diz, uma unidade maior, vai trazer uma divisão maior. O propósito de Deus derramar esses dons não é para trazer divisão, para trazer confusão, para trazer racha. Não. É para trazer o quê? Aquilo que começou a estudar, a unidade no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo faz uma comparação, pastor, aqui no versículo 16, com o corpo. Hein, pastor Edvan? Só lê o 3 aí antes de você entrar no outro tema, que é aquilo que eu citei, só para ficar registrado na live aí. Você leu o 14.2, lê o 14.3 também, que já finaliza aí o que eu falei sobre a questão do dom de profetizar. Ah, beleza. Mas o que profetiza, fala aos homens para e consolação. Repete que cortou, vai lá. Mas o que profetiza, fala aos homens com 3 características: para edificação, para exortação e para consolação. Amém? Ficou certo? E aqui nós estamos lendo o último versículo aqui, versículo 16, vai dizer assim, ó: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Quer dizer, um corpo bem ajustado, né, com todas as juntas, né, com todas as partes do corpo, ele é um corpo sadio, é um corpo curado, é um corpo tratado. Ele é um corpo que é edificado em amor. O apóstolo Paulo faz uma comparação, né, sobre nós como corpo de Cristo, porque ele faz essa anatomia de corpo humano e o corpo de Cristo. Igual o corpo humano tem várias partes, e cada parte em si, juntando as partes em si, se torna um corpo, a gente nos tornamos um corpo, com as diferenças de cada um, né? Mas com aquilo que pode acrescentar a obra de Deus, né? Cada um tem um dom, cada um tem um talento, cada um tem um chamado, cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de falar, uma maneira de conversar, uma maneira de se posicionar. E muitas vezes Deus usa nossos jeitos para trazer o quê? Uma completude do corpo de Cristo, amém? Assim como o Pai operou de uma forma, o Filho operou de uma forma, o Espírito Santo operou de uma forma, e os 3 têm uma unidade só, assim nós, como corpo de Cristo, de diversas maneiras, utilizando de maneira forma, nos tornando um só corpo em Cristo Jesus. Amém, Amém? pastor? Amém? Só antes, a gente termina aqui no 13, vamos deixar no 13, apesar que alguns irmãos já comentaram 14, 15, 16, mas a gente fica no 13, volta depois.
Eu só queria fazer um comentário dentro daquilo que o Davi colocou, e não vou entrar muito, que é aquilo que está lá no 14, né? Eu não vou nem entrar no texto, porque a gente vai trabalhar na próxima semana, mas eu lembrei de algo aqui que eu vou comentar. Não sei se vocês viram um irmão dentro da igreja com uma bola de futebol, dando olé nos irmãos, dizendo que era unção. Não sei se vocês chegaram Eu a vi. ver isso. Você viu, Davi? Isso, Não, era quando o pastor... lá. Fala aí, Davi, o que você lembra? Não, não tava no Facebook, tava assim, um som do drible, mas eu não sei se postaram zoando. Não, hã? Não, tava zoando, Tava não, assim, era um sério. som. Era sério aquilo ali. Ou seja, é aquilo que o pastor Edvantes falou. Qual a função disso dentro do corpo de Cristo, irmãos? Né? Qual a função? Está edificando em quê? Né? Já pensou agora, do jeito que a gente está indo, o surfista, então, vai surfar dentro da igreja? Né? O pescador vai pescar dentro da igreja? Né? Em nada edifica o corpo, e aí nós somos como os meninos, né, agitados, levados pelo vento, né, e permitindo que pessoas falem mal ainda do evangelho. Né? A unção do drible, o irmão dentro da igreja pega a bola, joga para a direita, o outro passa correndo direto. É umas coisas que aí, assim, é difícil até de imaginar. Né? É muita falta do conhecimento acerca das coisas do Espírito, das coisas de Deus, né? Como o pastor Edvantes colocou. Qual é a edificação da igreja nisso? Em que a igreja é edificada? Você ficar levando uma bola de futebol, ficar dando drible dentro da igreja, ou ficar criando situações para agradar o que? A sua própria carne, sua própria natureza. Isso é um exemplo de inúmeras aberrações que nós temos dentro da igreja. E muitas pessoas ainda se permitem levar porque estão fora daquilo que está em Efésios 4,14, né? São como os meninos, né, inconstantes, levados pelo vento. Tudo que é novidade. Aí chega um fulano de tal e inventa uma coisa nova e todas as igrejas já começam a levar. Ou seja, isso aí é onde, infelizmente, pessoas se aproveitam do evangelho e do corpo de Cristo. Amém? Bom, antes... Não, eu não tenho nada para falar, não. Eu vou orar e encerrar. Tem mais alguém que Amém. quer falar mais alguma coisa, quer deixar mais algum recado, quer falar alguma coisa? Tá aberto aí, ainda tem um tempinho, ainda dá para falar. Fica do 13, então a próxima lição é de 14, nós terminamos Efésios 4 na próxima segunda-feira. Então, na próxima segunda-feira, a gente possa ler do 14 em diante, e creio que, eu acho que dá para terminar, eu acho. Amém. Né? Se não der, a gente prorroga mais uma semana, né? Amém. Eu quero agradecer a todos a participação na live. Embora a gente esteja em casa, mas em alguns momentos é um pouco complicado, até mesmo participar. A gente até entende aqueles irmãos que não participam, é muito complicado mesmo. Mas, assim, que a gente possa continuar nessa unidade, que a gente possa continuar orando uns pelos outros, para que a gente possa continuar trilhando o caminho da verdade. Amém. Né? Vamos orar, eu vou estar orando pela igreja, e pelas famílias e encerrando. Amém. Tá? Senhor Pai, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem abençoado a comunidade cristã fruto do Espírito. Embora alguns tenham sido acometidos por esse vírus, mas eles, mesmo sendo acometidos por esse vírus, o Senhor tem dado o livramento, o Verdade, Senhor tem Jesus. colocado a tua mão, o Senhor tem protegido, o Senhor tem abençoado. Em meio a gente está cansado, mas o Senhor tem nos guardado, nos dado. Quero te agradecer, Senhor, por toda a comunidade cristã, pelo Senhor ter levantado, fortalece a liderança dessa igreja, Senhor, na comunidade geral, fortalece, Senhor, que eles possam cada dia mais estar apegados ao Senhor, para que eles possam passar para nós aquilo que é a tua verdade, Senhor. Vem, Senhor, estar fortalecendo, vem estar livrando, vem estar abençoando cada dia mais, que nós possamos crescer cada dia mais em palavra, e no conhecimento da tua palavra, em conhecer em ti, para que nós possamos alcançar a maturidade que o Senhor requer que nós cheguemos. Verdade, Deus. E o Senhor está fortalecendo. Continua suprindo toda a necessidade da nossa comunidade, Senhor. Vem, Senhor, está fortalecendo as igrejas, Senhor. E cada liderança,
possa ter o entendimento da tua palavra e que cada liderança possa estar olhando para ti, para que possa conduzir a tua igreja conforme o Senhor requer para que ela possa ser conduzida. Nos fortalece, Senhor. Toma, Senhor, cada família, Senhor, cada família representada aqui, cada família, comunidade cristã, fruto do Espírito, Senhor. Venha, Senhor, estar fortalecendo, venha derramar, Senhor, o entendimento, Senhor, venha suprir a necessidade, Senhor, venha estar fortalecendo, venha estar renovando as forças, venha estar, Senhor, movimentando o sobrenatural sobre essas famílias, Senhor, e que eles possam cada dia mais ter as suas fés, a fé completamente renovada, Senhor, e que eles possam continuar a caminhada, ver que a solução é o Senhor, ver que a caminhada é o Senhor, ver que o alvo é o Senhor, e que eles possam continuar trilhando, confiando em Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, todas as famílias, Senhor, que estão conectadas em Ti, aquelas que não foram alcançadas, que o Senhor possa vir alcançar e derramar sobre essas famílias, Senhor. Venha, Senhor, estar abençoando cada um, nos livrando e nos guardando. Que o Senhor possa nos dar uma semana de bênção, uma semana de vitória, Senhor. Que o Senhor possa nos guardar e nos fortalecer nessa caminhada, nesse momento difícil. Que o Senhor possa estar trabalhando em nossas mentes e nossos corações para que o desespero não possa nos afetar, mas que a Tua paz possa estar conosco dia após dia, Senhor. Nos fortalece, Senhor. E eu agradeço derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Amém, amém e amém. Na próxima segunda-feira, Efésios 4, capítulo 4, versículo 14. Amém? A paz do Senhor para todos. Amém, irmãos. Pai, Senhor, Deus abençoe aí cada um. Até todo mundo, viu? Próxima semana aí. Deus abençoe todo mundo. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém.